cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos, eu convido vocês a colocar-nos em pé, para que nós possamos fazer esta oração. Que Deus tenha uma palavra para os nossos corações. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta noite, Pai, estamos aqui reunidos, Senhor, para ouvir a Sua palavra, Pai. Neste momento, Senhor, apresento aqui, Pai, o Carlos Eduardo. Ele será, Senhor, usado por Ti, Pai. Que ele seja um instrumento, Senhor, nas Suas mãos, Pai. Que ele possa, Senhor, transmitir para nós, Pai, tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dele, Senhor. Prepara, Senhor, o nosso coração, prepara o nosso entendimento, Senhor, para que nós possamos ser solo fértil, Pai, para receber, Senhor, a Sua palavra, Pai. E que nós possamos sair daqui, Pai, transformados, através, Senhor, da mensagem que irá atingir os nossos corações. Pedimos, querido Espírito Santo, que esteja conosco, Pai, neste momento, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode tomar um assento, meus amados. Eu quero, de antemão, já cumprimentá-los com uma paz do Senhor. Sempre uma honra estar com vocês, viu? Eu fiquei com um friozinho na barriga quando o pastor Zé me fez o convite. Estou com umas agendas aí, punk, e fiquei muito preocupado quando o Espírito Santo me conduziu a esta palavra que nós vamos meditar no dia. Todas as mensagens que eu ministro nunca são repetidas, porque eu busco primeiro ao Senhor, para que Ele possa me conduzir aquilo que necessita a igreja de Deus vivo. E hoje eu tenho uma palavra desafiadora para vocês. Amém? Amém. Quero por bondade deixar comigo Mateus, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7. E quando eu cheguei aqui, o primeiro louvor que eu ouvi, o seu perdão é completo. Ele sara minha alma. E é dentro desse tema, o perdão dentro da família, que eu quero ministrar uma palavra de Deus para vocês. Amém? Amém. Aleluia. Mateus, capítulo de número 6, verso 7 a seguir, diz assim, a minha versão é a NTLH. Nas suas orações, não fique repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus já ouviu porque fazem orações compridas. Não seja como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Verso 12, preste bem atenção. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não nos deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem as pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Amém? Amém. Verso 12 e verso 14 nos traz um conforto. Essa palavra de hoje, o perdão dentro da família, eu creio que é um dos maiores desafios dos tempos atuais. Estamos vivendo tempos de intolerância religiosa, política e, de certa forma, até mesmo dentro de todas as narrativas que se criam no tempo atual no nosso país, nós estamos vivendo e sendo alvos por seguir a quem? Ao nosso Senhor Jesus. Parece que essa esfera a cada dia se aumenta e tudo vira confronto, tudo vira discussão, tudo vira confusão. Todavia, quando eu olho esse texto, eu vejo como contexto o Senhor Jesus
dizer, em confronto com os discípulos de João Batista. Porque ele falava: Senhor, os discípulos de João, eles sabem orar. E João nos ensina-nos a nós também. E o Senhor Jesus então nos ensina, da mesma forma que nós lemos aqui. E aí então a gente começa a refletir que a palavra de Jesus, até mesmo na primeira oração, na oração dominical que todos nós conhecemos, nós vemos ele nos confrontando com algumas atitudes, nos confrontando com algo que às vezes é desafiador. Por quê? Porque perdoar nos dias atuais tem sido um desafio. Tem sido um desafio. E por que tem sido um desafio? Porque nós, quando somos confrontados a seguir esse mandamento, nós vemos que fere muito a questão do nosso eu, a questão íntima de cada um. Quem é que gosta de viver em confronto? Eu acho que ninguém. Todo mundo quer paz. Todo mundo quer viver bem com todo mundo. Mas como aceitar algumas coisas? Como aceitar algumas coisas? É responsabilidade nossa de não absorver algumas coisas. Mas nós somos seres humanos, temos opinião própria, temos em nós opiniões, valores, que às vezes torna num ambiente, seja ele religioso, profissional ou familiar, algo que possa trazer conflito. Porque como a gente vai abrir mão dos nossos valores? Recentemente, tem um casal de amigos está enfrentando um processo na vida. A filha deles decidiu se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo dela. Todavia, nós vemos que, à luz da palavra, isso não é saudável. Vamos usar esse termo, não é saudável. E a palavra de Deus nos ensina isso. Todavia, essa mãe, ela está tão obcecada por proteger a filha, que ela já não consegue mais identificar isso como algo que não é saudável. E isso trouxe um conflito tão grande dentro da sociedade religiosa, ou dentro da comunidade religiosa que ela está. Ela membra, porque nem na igreja agora ela está indo, ela rompeu a membresia. Por quê? Por proteção. Há uma coisa que a nossa palavra, a palavra de Cristo Jesus, fala que não é saudável. Valores que nós vamos ter que enfrentar, valores que nós vamos ter que, às vezes, de uma forma não ofensiva, mas de uma forma edificante, ensiná-los de que não é saudável. Isso é apenas um pouquinho do leque para que vocês entendam, porque ressentimentos vão vindo, porque quando fere alguém que amamos, nós nos sentimos ofendidos. Qual mãe que não está do lado do filho? Qual pai que não está do lado do filho? Difícil. Todavia, nós temos valores e vai gerar conflito. Vai gerar conflito. Vai gerar perseguição. Essa pessoa, ela colocou na mente dela que todo mundo está contra ela, quando na verdade ela aceitou o problema sendo como saudável. Ela trouxe para o lar dela isso, mas isso não pode contaminar o corpo. Vai gerar conflito, porque vai chegar uma pessoa que tem a autoridade de Deus, conhecimento dessa palavra, e vai conflitar. Vai trazer a eles, à luz da palavra, que o que eles estão fazendo não é correto. E Jesus já estava alertando isso para nós, na oração dominical. Perdoa, perdoa. Nos momentos mais difíceis de Jesus na cruz, depois de ter padecido, Ele olha para todos aqueles que ofenderam, todos aqueles que machucaram, faz uma oração: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem.
E como agora, nesse momento, ser discípulo de Jesus? É conflitante. Todavia, o perdão de Cristo Jesus, ele é completo. E aí a gente olha o seguinte: tem um pastor, não sei se o pastor Fábio, os obreiros aqui conhecem, que é o pastor Marcos de Souza Borges, conhecido como pastor Pote. Ele é um dos pastores que mais ministra para os obreiros que vão para Jogum. E ele tem livros sobre cura, sobre restauração de ministério. Porque curar de quem está à frente do ministério é um outro desafio. Curar, preparar pessoas para serviço do Senhor é um desafio. E uma das coisas que mais ele enfatiza é os processos do perdão. E quando ele tem uma frase que eu gosto muito, ele diz o seguinte: o perdão não é um sentimento, é um mandamento. É o resultado de um perseverante processo de escolher o caminho de cruz. E quando eu olho a palavra de Deus, o que falou aqui para nós? Em Mateus 6,14: porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Ou seja, opa, esse é o caminho que vem para nós. Estou perdoado. Todavia, ela tem, por Deus, uma contra-atitude. É bom ser perdoado? É, mas será que eu estou fazendo também isso? Eu estou praticando isso? Será que eu estou perdoando também? Porque a palavra de Deus vai dizer no verso 15: mas, se não perdoarem as pessoas, o Pai de vocês não perdoará as vossas ofensas. Ou seja, se a gente não perdoar, a gente não vai ser perdoado. É uma situação de confronto. Só que eu tenho uma boa notícia para vocês. Por que o perdão é necessário? Vocês já pararam para perceber? Já pararam para perceber isso? Tipo, poxa, mas por que eu tenho que perdoar? Quais são os benefícios que isso traz para mim? Primeiro, somos diferentes. E as nossas diferenças geram atritos, como eu acabei de dizer. As palavras e atitudes podem ferir, mesmo sem intenção. Todavia, o rancor destrói a harmonia e afasta os corações. Quem quer viver em paz tem que saber que tem que negar a si mesmo, carregar a sua cruz e perdoar. Porque se a gente não perdoa, a gente fica aquilo com a gente. Qual que é o perdão verdadeiro? O perdão verdadeiro não é esquecer, mas escolher não guardar nada. É você lembrar daquela pessoa que te ofendeu sem mágoa. É você olhar para ela sem ter que ficar evitando. Ah, eu não vou naquele lugar lá porque vai ter um fulano lá, então não é lugar para mim. Isso é mágoa. Agora, não, eu não tenho mágoa. Ah, fulano vai estar, não, beleza. Eu não sou obrigado a estar perto dele. Mas, todavia, como meu coração está limpo, eu vou olhar para ele sem pesar, sem mágoa. Está tudo certo. Ele vive a vida dele, eu vivo a minha, tranquilo. Agora, se a gente finge que nada aconteceu, se a gente ignora a situação pelo amor de Cristo, a gente também é curado. Agora, se a gente não leva isso para o nosso lar, se a gente não leva isso para as nossas vidas, a gente fica com um peso morto carregando a vida toda. Você sabe qual que era o castigo? Outro dia o pastor Reinaldo Leão estava ministrando e ele contou uma história de uma parábola dos árabes. Sabe como eles castigavam as pessoas um tempo atrás no deserto? Quando eles queriam punir um dos seus, digamos assim, inimigos da forma mais terrível. Um dos castigos que eles faziam era amarrar na pessoa um cadáver e largar ele no deserto. Sabe o que acontecia? Aquele cadáver ia decompor. Todavia, aquela decomposição, aquelas bactérias, pegavam a pessoa viva. E ia decompondo ela também. Ela era uma morta-viva. Já imaginou? É isso que acontece com quem não libera perdão. Corrói por dentro. A mágoa, o rancor toma conta da pessoa. E isso daí não é saudável.
Poxa, mas como eu consigo fazer isso? Eu vou explicar para vocês agora, dentro da palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, a história do filho pródigo. Quem conhece? Levanta a mão. Vamos falar um pouco do perdão desse pai, para vocês entenderem o amor de Deus para conosco, mas também como Ele quer que a gente venha agir também dessa mesma forma. Quem pode olhar comigo Lucas 15, do verso 20 ao 24. Diz assim a palavra de Deus: então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou, e com muita pena do filho correu e o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, traga a melhor roupa e vistam nele, põe um anel no dedo dele, nas sandálias dos seus pés. Também tragam e matam o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. E começaram uma festa. Sabe o que eu vejo nesses dois versos? Vejo primeiro, curas de feridas emocionais. Um pai que deu toda uma parte de uma herança ao seu filho, que gastou da forma mais desprezível da época. Todos vocês sabem a forma. Todavia, você acha que esse pai ficou feliz quando aconteceu isso? Você acha que esse pai liberou esse filho assim: pá, filho, vai, pega a tua parte aqui e vai? Não. Esse pai ficou ressentido. Esse pai olhou para o filho dele e falou assim: poxa, meu filho vai sair da minha presença, daquilo que eu me esforço tanto para dar a ele, tudo isso, e vai gastar da forma mais leviana que tem. Todavia, a fase emocional desse pai estava tão boa que ele esquece. Por quê? Porque ele não guardou mágoa, ele não guardou rancor. Ele queria novamente quem? A presença do filho. Ele queria o filho de volta. Para ele não importava a matéria, os bens, aquilo que foi desperdiçado. Para ele o que importava era a presença de um filho. Estado emocional. O primeiro estágio do perdão é estar bem emocionalmente, é liberar o perdão. E quando eu olho aqui, que o perdão, o estado emocional saudável, ele restaura relacionamentos quebrados. A restauração de relacionamentos quebrados só vai existir na sua vida a partir do momento que você entender que aquele perdão que você recebe de Deus todos os dias, você também tem que transmitir às pessoas que te ofendem. Esse estágio de pai, perdoa-me, filho, eu te perdoo, mas está vendo aquele seu semelhante? Ele é merecedor do mesmo perdão que eu te dou, ele também merece. Grave isso. A restauração de relacionamentos quebrados vai a partir do momento emocional que você vive. Tem sim ciclos que se encerram na nossa vida, que nós temos que passar. Todavia nós não temos que ficar guardando mágoa deles. Alguma coisa às vezes tem que acontecer para a gente encerrar ciclos. Alguma coisa tem que acontecer às vezes para a gente romper. Por quê? O que vai ficar também num ambiente tóxico, num ambiente de derrota, num ambiente perverso que não te traz benefício nenhum? Não. Todavia não guarde mágoa, porque senão você vai estar sendo castigado com um defunto preso a você, te corroendo por dentro, te matando por dentro, com essa mágoa que você não tem coragem de encontrar a pessoa, se deparar com ela, estar no mesmo ambiente que ela. Isso é causa da mágoa, e Jesus quer te libertar disso. Quando você começa então a restaurar esses relacionamentos quebrados, você abre espaço para a presença de Deus, para viver o amor pleno dele. Você abre esse espaço, e o principal, forma legado. A tua atitude hoje pode fazer você colher fruto para a sua próxima geração e próxima geração. Porque as atitudes suas hoje correspondem às atitudes dos teus filhos amanhã. Se o teu filho vê você perdoando, vê você pedindo perdão, e vê você liberando o perdão,
ele vai seguir os seus passos. Ele vai seguir. Agora, se você escolhe o inverso, ele vai seguir também. Por quê? Porque as suas ações correspondem a uma eternidade. Você pode colher frutos lindos em Cristo Jesus. Todavia, se você não é como um homem prudente, que ouve as palavras do Senhor e as pratica, você não está construindo a tua casa na rocha. Você está construindo a tua casa na areia. E no primeiro vendaval, na primeira enchente que vier, ela vai cair. Só que essa palavra perdão traz também restauração. Como outra frase aqui do pastor Cote, que eu peguei para ministrar para vocês nessa noite, ele fala o seguinte: perdoar é escolher o caminho de cruz. Costuma afirmar que o perdão é o escândalo da graça. Perdoar é escolher o caminho da cruz, porque só a partir da cruz é possível repetir as palavras de Jesus aos nossos algozes: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Aplicação prática para a nossa família. O perdão na família. E não só o perdão, libera perdão. Perdoar não quer dizer que você tem que encontrar essa pessoa, porque às vezes, infelizmente, você não vai ter essa oportunidade. Às vezes o Senhor já recolheu essa pessoa há anos, e você está carregando as marcas que ela te feriu há anos também. E quando a gente não perdoa, a gente replica. Tudo aquilo que a gente não perdoa, a gente replica. As ações mal conduzidas do meu pai na minha criação, se eu não o perdoasse, eu ia replicar nos meus filhos. Quem viveu uma geração, por exemplo, de correção, de espancamento, sabe do que eu estou falando? A geração do meu pai, ele não tinha diálogo. Eu já falei isso aqui no púlpito uma vez. Como que a gente vai exigir amor, carinho, amizade, aproximação de alguém que nunca teve? Alguém que nunca teve. Todavia, não é porque ele não teve que você não possa ter. Só que para isso acontecer, você tem que liberar o perdão. Falei: Pai, perdoa e me ensina a não cometer os mesmos atos. Me ensina a não cometer os mesmos erros. Por quê? Porque o perdão cura, é um ato de cruz. Eu concordo com o pastor Cote. Por que é um ato de cruz? Porque nós temos a nossa cruz diária, e se a gente não carregar ela e fazer das nossas diferenças ou as coisas que acontecem conosco ser algo não pesado, pode até vir dentro de um processo, mas temos que praticar aquilo que o Senhor nos ensina. E Ele nos ensina a perdoar. Ele nos ensina a liberar perdão. Esse confronto que Deus está trazendo para vocês aqui nessa noite pode fazer vocês receber a cura tão esperada. Por quê? Porque vocês pensam que isso não traz efeitos para a sua vida física? Traz. Gera estresse. Gera muitas outras coisas que eu vou falar um pouquinho para frente aqui, para não atropelar meu esboço aqui. Mas uma coisa que eu quero que vocês tenham em mente: esta frase traz a ideia de que o perdão não apenas é uma decisão emocional, mas um ato consciente de sacrificialidade e entrega, como o próprio Cristo demonstrou por nós. Ele se entregou na cruz por nós e pelo perdão. Um dos valores de ser cristão é o perdão, de ser perdoado, mas também de aprender a perdoar. É um valor nosso. É um dos mandamentos eternos. E como que a gente aplica isso na nossa casa, na nossa família? Primeiro, aprender a pedir perdão da forma sincera. Me perdoa pelo que fiz. A conexão dentro da sua família faz toda a diferença. Como que você vai se conectar com alguém que você
não está bem, que você tem crises emocionais, que você tem diferenças de valores, como que você vai se relacionar? Como vai ser um lar assim? Pois eu digo para você, na primeira atrito ou primeira ofensa que vier, você falar, me perdoa, ou não estou disposto a seguir nessas ofensas, já rompe. Satanás já perde toda a autoridade. Na primeira oportunidade. Por quê? Porque um lar dividido ele não subsiste. Então como que a gente vai ter aproximação? Como que a gente vai ter conexão se o lar está rachado? Não tem. Não tem essa possibilidade. Criar um ambiente de diálogo aberto, sem gritos e acusações. Meu lar, Cristo governa. Vamos adorar o Senhor, vamos ter sim diálogos construtivos, ideias diferentes que formam opiniões. Tenho a minha opinião. Todavia, não preciso ter acusação na minha opinião. Não precisa ter ofensa. Não precisa ter imposições. E geralmente tem por quê? Porque nós estamos replicando, às vezes, coisas que recebemos. O meu pai era autoritário, não vou negar para vocês não. O bicho era complicado. Hoje mesmo eu estava almoçando na casa da minha mãe, aí meu irmão estava lembrando. Ele chegava lá assim, vamos trabalhar. Se a gente não levantasse da cama, já ia um pontapé, entendeu? Mas era o jeito dele. Ele não fazia aquilo para machucar a gente. Era a forma que o pai dele tratou ele. Só que ele não teve essa palavra à disposição dele. Ele não teve Cristo Jesus na vida dele, ao ponto dele seguir os princípios de Cristo. Nós já temos esse confronto. Então, se nós temos esse confronto, é por quê? Porque nós precisamos evoluir. Sempre evoluir. Para que a gente não venha replicar os erros do passado. A maldição hereditária é nada mais, nada menos que isso. Você replicar as ações maléficas que a sua geração anterior fez na sua vida, você replicar na vida dos seus filhos. Um ciclo vicioso. Todo mundo vai ficar naquele mesmo ciclo, fazendo as mesmas coisas. Só que Cristo Jesus, ele vem e rompe com isso. Por quê? Porque ele nos ensina o contrário. Ele nos ensina o contrário. E nós devemos sim ter um lar de diálogo. E como que a gente cria esse diálogo? A primeira arma para você tornar o teu lar saudável, orar juntos. Buscar a presença de Deus juntos. Poxa, mas essa pessoa nem está falando comigo. Poxa, então vamos orar. Por quê? Porque esse ambiente não deve estar saudável. Você abriu portas e brechas para que, em vez do Espírito Santo só ventilar, esteja habitando outras influências. Agora está na moda, né? O pessoal fala energia, mas a palavra de Deus fala para nós que não, é demônios que vem para rachar a nossa casa, que vem para trazer confusão, que vem para fazer o nosso lar, que é para ser unido, dividido. E aí a gente vai para o lado pessoal. Aí a gente vai com as acusações, as gritarias, os atritos. E Satanás, ele não tem pressa de derrubar a gente. Quem pensa que Satanás aqui tem pressa, está enganado. Ele vai olhar o Carlos e falar assim, não, eu sei, e se eu fizer isso, ele vai relevar. Só que é o seguinte, eu vou pegar ele lá. Opa, eu sei que se eu ofender ele direto, ele vai ficar na dele. Não, eu vou ofender a filha dele. Ele vai armando situações. E isso se dá por quê? Porque nós damos brechas. Nós damos brechas. Fazer o perdão um hábito diário, não apenas nos grandes erros. Eu peço perdão para a Eduardo às vezes, falo, filha, me perdoa, que às vezes eu chamo ela de meu baby, e ela não gosta. E eu falo, filha, me perdoa, porque é um hábito, porque eu estou ensinando. E ela vai replicar. Agora, se eu chego e impõe a imposição, não vai dar fruto, vai dar confusão. Mas nós temos que aprender a replicar o bem.
e não praticar o mal. A palavra de Deus fala para a gente pagar o mal com o bem. E a reconciliação? Como que a gente faz? Porque eu quero ter um lar vitorioso. Eu quero que a minha família seja uma família abençoada. Como que a gente faz? Eu quero compartilhar com vocês um texto da palavra de Deus, que está lá em Mateus, no capítulo 18. E eu falo para vocês que a reconciliação é a arma para vencer a ofensa. A reconciliação é a arma para vencer a ofensa. A ofensa pode até vir, mas não precisa permanecer. Tenha isso com vocês. A gente não vai fugir às vezes de algumas guerras, de algumas batalhas. A ofensa ela vai vir. Todavia ela não precisa permanecer. Quem perdoa e entrega a Deus vive mais leve, vive uma vida de paz. Todavia, medita comigo nesse texto de Mateus aqui. Eu vou ler o texto todo, já estou com um tempinho ainda. Então, ó, vem comigo aqui, ó, vem meditando comigo. Está na NTLH, a minha tradução. Mateus 18, verso 21 até o 35. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Ou seja, não é 7 vezes não, Pedro, é 77 vezes. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Logo no começo trouxeram um que devia milhões de moedas de prata, mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos ao empregado, a sua esposa e seus filhos, que fossem vendidos também tudo o que eles possuíam. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu ao encontro de um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ó, primeira parte aqui, ó. Ele devia milhões. Ele devia milhões e foi perdoado. Agora ele foi alguém que devia 100 moedas de prata. Ó o que acontece no nosso dia a dia. Somos perdoados pelo Pai. Todavia, essa reciprocidade com o nosso semelhante, esse texto vai mostrar. Por 100 moedas de prata, ele já foi atrás daquilo que ele devia, devendo milhões. Olha o que o texto vai dizer. Diz aqui, ó, por 100 moedas de prata, ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou, pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que ele pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu, e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado, até que pagasse toda a dívida. Bom, a história acabou. A aplicação de Jesus. E Jesus terminou dizendo: é isso que o meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Agora eu pergunto para vocês: tem muito a ver com os nossos dias ou não tem? Nós queremos, mas estamos dispostos a dar? Quero receber, mas será que eu estou disposto a entregar aquilo que eu recebo? Reciprocidade, gente, é o que Jesus fala para nós. O poder da reconciliação, diz o pastor Totti, é o que quebra a nossa ignorância em relação aos artes do nosso adversário, e o espírito perdoador, reconciliador,
Sempre que você reage ao espírito de ofensa, você perde a batalha. Todas as vezes que nós replicamos a ofensa, nós vamos dentro da ótica da ofensa, nós perdemos a batalha. Agora, quando a gente vai para o lado da reconciliação, a gente não tem prejuízo. Mas que tipo de prejuízo a gente tem? Peso emocional. Peso emocional é o primeiro deles. Como eu disse para vocês, as mágoas não resolvidas se transformam em ressentimento, tristeza e até depressão. Depressão, excesso de passado, isso daí, uma das maiores causas é a falta de perdão. É a falta de perdão. A perda da paz interior, nossa mente fica ocupada nas lembranças mais dolorosas da vida. Não consigo parar de pensar naquilo que me fizeram. É tão doloroso. E aquilo parece que corrói a gente como aquele defunto, aquele cadáver preso a nós, que vai nos matando e nos correndo por dentro. Isso daí é um dos prejuízos. O bloqueio do crescimento pessoal. Uma pessoa que não libera perdão, gente, tem bloqueio. Tem sentimento de inferioridade. Todo mundo é bom, ela não é nada. Ela é travada. Por quê? Por falta de perdão. A pessoa pode se tornar mais fechada, desconfiada, endurecida. Aquela pessoa que não tem uma palavra leve, uma palavra positiva para nada. Pessoa tóxica. A saúde física, lembra que eu falei que abala também? Então, o estresse causado pela falta de perdão pode gerar insônia, pressão alta e doenças psicossomáticas, que é o que mais está acontecendo nos dias atuais. Doenças psicossomáticas, depressão, ansiedade, entre outras, que causa, a maior causa é o suicídio. Agora nós vamos entrar em setembro amarelo, ele fala muito disso. Fala muito disso. E uma das causas é a falta de reconciliação e perdão. Coisas que Cristo Jesus nos ensina. Mas como isso? Como isso? Sem contar os prejuízos de relacionamento, gente. O distanciamento entre pessoas, como eu acabei de dizer. Como a gente se distancia. Como a gente se isola. Os vínculos se rompem, a convivência se torna fria. Impossível. Você está num ambiente e não tem assunto. Você não consegue falar com a pessoa. E você ama a pessoa. Você ama. Você tem valores mútuos com a pessoa. Você quer estar bem com ela. Mas a falta de perdão impede de você ter a quebra de confiança. É a primeira coisa. Você não tem mais confiança na pessoa. Olha os prejuízos que a falta de perdão faz. Você não tem mais confiança. Ciclos de mágoa, conflitos não resolvidos tendem a se repetir, o que eu acabei de falar para vocês. Repetição daquilo que é errado. O que a gente não perdoa, não libera perdão, a gente replica. E a gente acaba sendo como esse empregado mal aqui, Deus perdoa milhões da gente e a gente não perdoa 100 dos nossos devedores. Erramos, se aproximamos de Deus, Ele, como Senhor? Não, filho, eu te perdoo. Mas, filho, e aquela pendência lá? E aquela pendência? E aquela pessoa? Lembra daquela pessoa, filho? Então, resolve. Aleluia. Resolve. E quais os benefícios da reconciliação? A reconciliação nos liberta. A reconciliação nos cura. E a reconciliação nos aproxima. Você quer libertação? Cura e aproximação? Então, perdoe. Perdoe. Como vencer a ofensa? Reconheça a ofensa, mas não se prenda a ela. Negar a dor não resolve, mas também não devemos alimentar. Provérbios 19:11 diz o seguinte: a sabedoria do homem lhe dá paciência. Glória, sua glória é ignorar as ofensas. Ignora. Uma pessoa com um coração leve, liberto, ignora. Você está no mesmo ambiente que a pessoa que te feriu, ela não faz diferença. Ela não faz.
Porque você ignora dentro do seu coração, você está bem. Você já se libertou disso. Já está ótimo. E agora, uma das coisas que mais te confronta, e eu te confronto também nessa noite: escolher perdoar. Entre não perdoar e escolher perdoar, escolha sempre perdoar. Escolha. O perdão é uma decisão e não um sentimento. Todo mundo pensa que o perdão é sentimento. Não, é uma decisão. Está dentro da tua escolha, está dentro do âmbito da sua ação. Aleluia. Sua ação é uma decisão que você tem e não um sentimento. E aí eu olho, Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, 31 e 32, diz assim: abandone toda amargura, todo ódio, toda raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo Jesus, perdoou vocês. Olha a decisão. Perdoar não é aprovar o erro, é libertar-se dele. Quando você pede perdão para alguém que te feriu e você está com a razão, não, gente. Você pode estar com a razão. Você não está aprovando o erro da pessoa. Você está endossando que ela está certa. Você está se libertando dela. Liberte-se. Liberte-se. Fique livre. Tenha paz. Permaneça no amor de Deus. E aqui eu já vou encerrar essa mensagem. O amor é a maior arma contra as ofensas. Aleluia. O amor é a maior arma contra as ofensas. Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, diz o seguinte: não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra a outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E, acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Aleluia. O amor, ele neutraliza a ofensa e fortalece relacionamentos. Grave essa frase: o amor neutraliza a ofensa e fortalece relacionamentos. E eu volto para o tema dessa mensagem: o perdão dentro da família. Eu não sei se você hoje está na situação de filho, de pai, de irmão. Qual é a tua situação? Para mim, hoje, não importa. O que importa é se liberte. Aleluia. O que importa é traga de novo essa aproximação a Deus, para que esse fardo que está pesado para você, que não vai te levar a nada, você entregue no altar do Senhor e receba um fardo leve de Cristo Jesus. Seja prudente. Não só venha ouvir a palavra de Deus aqui, mas as pratique. As pratique. Pratique. Faça a diferença. Se coloque de pé. O perdão dentro da família. Os maiores desafios de nós cristãos nos dias atuais. Perdão. Liberar perdão. Liberar perdão, gente, para pessoas que já fizeram tanto mal a você, que você olha assim e fala assim: cara, é impossível perdoar essa pessoa. É tanta atrocidade, é tanta coisa. Mas começa na oração. Começa a trazer na presença de Deus para o teu ambiente. Começa a trazer na presença de Deus para a sua casa. Começa a trazer na presença de Deus para o teu lar, para o teu quarto. Poxa, na minha casa é pesado, você não sabe como é, mas é no teu quarto, na tua cama, no teu travesseiro. Começa ali, as tuas lágrimas. Que daquele ambiente, Deus já vai tomando conta da sala, da cozinha, de todo o resto. E quando você vê a tua casa
está repleto da presença do Espírito Santo. Mas comece, tenha essa atitude. Poxa, mas você não sabe o que meu pai fez para mim. Eu não sei o que teu pai fez para você, mas o que eu sei é que Cristo Jesus também libera o perdão para ele, assim como para você. Ele é digno do perdão, assim como você. Aleluia. No reino de Deus, a meritocracia só é para quem busca a face do Senhor, porque a presença do Espírito Santo, ela nos envolve e transforma de dentro para fora. E ela começa com que? Conexão. E você só vai ter conexão com Deus quando você pensar em perdoar. Você só vai ter conexão com Deus quando você pensar em transferir para o Senhor esse fardo que você não consegue carregar sozinho. Poxa, mas a minha mãe me abandonou, tudo bem. Eu entendo a tua dor. Mas agora não é a hora de julgar, agora é a hora de perdoar. Agora é a hora de se libertar. Você não sabe o que aconteceu comigo. As minhas frustrações emocionais, meus relacionamentos foram todos perversos. Pressão no meu lar. Agora não é hora de julgamento, de você lembrar das ofensas, mas agora é a hora de você liberar o perdão. Aleluia. Agora é a hora de você se libertar desse cadáver que te corrompe por dentro, que fere teu coração, que te traz lembranças negativas. Agora é a hora de você experimentar aquela canção que foi entoada aqui no início do culto. O perdão do Senhor, ele é completo. Ele sara a nossa alma. E eu sei que hoje é tempo de cura. Hoje é dia de cura. Hoje é dia de entregar no altar do Senhor. De você entregar aqui, jogar esse peso morto que só está te corroendo por dentro, que está te matando. Esse parasita, essas bactérias que não te largam por causa da falta de perdão. E eu sei que o Senhor vai libertar nessa noite. Amém? Estenda suas mãos. Soberano, amado e querido Pai, obrigado, Jesus, por esta palavra, por este culto. Querido Espírito Santo, eu sinto a tua presença nesta casa. Eu creio, Senhor amado, que o Senhor está na condução deste culto, e cada palavra aqui ministrada, Senhor, cada louvor aqui entoado a Ti, o Senhor, ó Pai, está abrindo, Senhor, caminho para o perdão, para a cura. E eu quero, ó Senhor amado, ministrar, Senhor, sobre a vida, Senhor, de cada família aqui representada, cada lar aqui representado, Senhor, que o Senhor, ó Pai, possa estar, Senhor, tomando espaço. E eu quero, ó Senhor amado, no nome, na autoridade do nome de Cristo Jesus, Pai, repreender, Senhor, toda ação contrária do nosso adversário. Tudo aquilo que ele plantou, Senhor, vai causar dor, sofrimento, divisão, cair por terra agora. Você não tem autoridade sobre essas famílias, Satanás. Em nome de Cristo Jesus, Pai, eu peço que o Senhor derrame da sua glória, da sua unção, da sua graça sobre a vida, Senhor, dessas pessoas que aqui estão. Que o Senhor possa estar, Senhor, nos abraçando, possa estar tocando, Senhor, esse fardo pesado. Cada fardo, Senhor, pesado, está difícil, Senhor, para algumas pessoas carregar. Mas eu peço, Senhor, que hoje, Senhor, elas saiam daqui, Senhor, curadas. Venham também, Senhor amado, a ser libertas, Pai, pelo perdão. E também, Senhor, possam perdoar, para que o seu perdão seja completo. Pai de bondade, santo e querido, nós te agradecemos por mais uma vez estarmos na sua casa. Que o Senhor, Pai, continue abençoando, Senhor, esta igreja, os obreiros, as irmãs, os pastores. Que o Senhor, Pai, possa estar, Senhor, conduzindo a cada um, para que o teu nome seja glorificado. Pai, graças te dou, porque sei, Senhor, que o Senhor vive e que o Senhor está na condução das nossas vidas. Que o centro da tua vontade, Senhor, seja, Senhor, o lugar onde nós venhamos a estar. É assim que eu te peço, agradecidos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja vitoriosa dá uma salva de palmas para Jesus.